A paz do Senhor. Por que tem tantos desigrejados? Sim, desigrejados porque pessoas que estavam na igreja e simplesmente se decepcionaram com alguma coisa e saíram da igreja. Não estão mais congregando, não são mais membro da igreja. Por que isso acontece? Por várias maneiras, por vários motivos. O primeiro motivo é porque a pessoa vai para a igreja, às vezes como curioso, chega lá, não se adapta, vê que aquela vida não satisfaz o seu ego, a sua vontade, vai ter que abandonar muita coisa, acaba saindo da igreja. Mas eu quero falar do que já é membro. Porque tem muita gente que é membro de igreja e de repente abandona de uma hora para outra. Claro que são variados problemas, a gente sabe que cada um tem uma causa. Tem muita gente que é besteira, que realmente quer pecar, quer ir para o mundão e os irmãos vão ficar vigiando, então quer se afastar. A verdade é essa. Mas tem muita gente que também é por escândalos, entendeu? Por causa dos escândalos dos dito pastores, entendeu? Ou os líderes, que não sabem administrar a casa de Deus, não sabem ser realmente o guardião da palavra de Deus na igreja, e infelizmente acaba escandalizando. Tem muito líder escandalizando, é por isso que muita gente está se afastando das igrejas. Eu vejo tanta igreja vazia, com poucos membros, também, são igrejas que não evangelizam, aquilo que eu tenho falado, batido na tecla, não evangelizam, não tem um círculo de oração, ou nem um grupo de irmãos para orar. Então, uma igreja dessa tende ao fracasso, realmente, porque o que sustenta a igreja, o combustível da igreja é a oração. Se não tem um dia, pelo menos, durante a semana, para se fazer uma oração, clamar a Deus e também pôr a mão no arado, temos que ir lá para fora, evangelizar, não adianta ficar esperando os irmãos virem. Claro, tem muita igreja aí que usa de marketing, gasta até dinheiro, muito dinheiro em marketing da igreja para atrair. E como tem muitos irmãos na internet, acaba vindo, gosta e tal, vai lá fazer uma visita e fica. Também é uma estratégia, mas evangelismo é a coisa mais importante, depois de um grupo de oração, evangelizar. É muito bom, o corpo a corpo, falar ali, explicar, entendeu? Falar do conceito da visão da igreja, isso é muito importante. Mas muito desigrejado hoje em dia, por causa de pastores fracos, irmãos, muito fracos, que não são conhecedores da palavra de Deus, pregam essa meia boca que eu falo, não tem aquela, entendeu? Não tem realmente o chamado para ensinar, não é um mestre. Nós precisamos de mestres, precisamos de homens e mulheres de Deus que saibam manejar a palavra de Deus. E eu sinto muita falta disso, entendeu? Às vezes as pessoas veem uma pregação, acho que toda pregação é bem-vinda, mas você quer, que Deus fale contigo. Às vezes a coisa já está marcada ali para ele falar, Deus nem falou para ele falar aquilo, mas ele fala, ou é o que ele sabe falar, e a gente vai engolindo aquilo na igreja, Eu gosto daquela palavra que realmente o homem de Deus, ele ora durante o dia, durante a semana, Senhor, qual a palavra que eu vou dar na igreja? E Deus bota no coração dele, na mente dele, o que ele tem que falar. Ou fala pessoalmente com ele em sonho. Eu não sei, Deus tem várias maneiras. E a pessoa, quando ele vai pregar, algo acontece, porque se Deus mandou é porque tem gente lá que precisa ouvir. Mas a gente vê hoje em dia, irmãos, tanta gente pregando o que quer, a hora que quer, do jeito que quer. Aí é complicado. A palavra cada dia nas igrejas tem menos tempo e o louvor tem mais tempo. Não aguenta, às vezes esses louvores aí dá vontade de ficar sentado, porque é tanto louvor que cansa você ficar em pé o tempo todo. Pô, tu já trabalha o dia inteiro em pé. Aí tu vai para a igreja, chega lá, senta, vou ouvir a palavra. Irmão, vamos ficar em pé? Aí você fica em pé. Aí fica lá o tempo todo louvor. Se o louvor fica 20 minutos, você fica 20 minutos em pé. Isso é cansativo demais, entendeu? O louvor tem que ser no mínimo 3, 4, 5 louvor no máximo, mas explodindo. E um testemunho, uma saudação,
palavra, irmão, nós precisamos de palavra, porque a fé vem pelo ouvir da palavra, não é pelo louvor. Louvor é de nós para Deus, é a palavra de Deus para nós. As pessoas estão invertendo, sabe? E se nós fôssemos realmente verdadeiros adoradores, beleza. Mas a gente sabe que uma minoria adora a Deus, né? Na sua plenitude. É uma minoria, irmão. Não vamos ser hipócritas, é uma minoria que derrama mesmo, se derrama diante de Deus, adora a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele tem. É uma minoria, entendeu? Então a gente prefere, eu prefiro ouvir a palavra. Eu quero ouvir o que Deus tem que falar, se é que Deus vai falar, né? Claro que abre a Bíblia, Deus fala de qualquer maneira. O que está escrito ali é para a gente sempre rememorar, né? A gente tem que ficar sempre lembrando do que Jesus falou, principalmente o Novo Testamento. Mas é bom saber, de repente, o que Deus quer falar naquele momento para nós. É muito bom. A minha igreja lá em São Paulo, na Lapa, saudoso pastor Valdir, pastor Maurilo, os dois já estão na glória, né? E o pastor também José Prado Veiga, que hoje está em outro campo. Deus sempre usou lá, a pessoa na hora do culto lá, e Deus falava, mas falava, irmão. Profecia falava, e o pastor Maurilo interpretava, o pastor falava, Deus usava o pastor falar em línguas, e o pastor Maurilo interpretava. Era tremendo, irmão, que Deus falava demais com a gente. Então isso eu vejo que realmente vem de Deus, do trono de Deus. Então quando você está acostumado com ver realmente a palavra de Deus viva, para aquele dia, o que Deus quer falar contigo naquela semana, entendeu? Você não quer outra coisa. Agora você vai ouvindo os caras aí pregando de qualquer maneira. Por isso que tem muitos desigrejados. Hoje está terrível. Muitas pessoas fora da igreja, por culpa desses líderes, por culpa dessas igrejas que abrem sem direção de Deus, essas igrejotas que estão aí, tem muitas igrejotas, entendeu? Que não tem direção de Deus, não tem chamada, esses pastores não têm chamada. Infelizmente, irmão, hoje em dia está uma mistura, porque o joio está no meio do trigo, os lobos estão no meio das ovelhas. Haver um lobo devorador no meio das ovelhas. São o quê? Líder. Joio, são membros. Está cheio, irmãos. O diabo manda para atrapalhar a obra de Deus. Mas Deus vai peneirar, esse joio vai sair, esses lobos vão cair em nome de Jesus. Essa é a palavra. Deus pode te abençoar grandemente em nome de Jesus. Tchau.